Voltamos ao nosso Jogo Político, o programa é uma parceria da TV O Povo e a TV da Assembleia Legislativa do Ceará, que também transmite o programa. E eu lembro que na Rádio Povo CBN FM 95.5 você ouve o Jogo Político na terça-feira às 4 horas da tarde. Hoje a nossa conversa é com o senador do PT, José Pimentel, do PT do Ceará, que estava agora contando que o ex-presidente Lula está preocupado com a situação política aqui do Ceará e iniciou as articulações aí, liderando esse processo para definir como é que vai ficar essa possível candidatura de Eunício Oliveira ao governo do estado, que romperia com a aliança local, né, que elegeu Cid Gomes em 2006 e 2010 também. Bom, mas o senador, e a questão do Senado também, né, senador? O senhor estava contando a respeito. O presidente Lula, já no final do ano passado, ele reuniu todos os presidentes dos diretórios estaduais, fez uma leitura da visão dele sobre a realidade das 27 unidades da federação e orientou o Diretório Nacional do partido, e no Congresso assim foi feito, de que avocasse para o Diretório Nacional as homologações das várias alianças em cada estado. Nesse início de janeiro foi feita toda uma leitura minuciosa da realidade de cada estado, identificando os pontos de estrangulamentos na base aliada, identificando os estados que terão palanques duplos, triplos, ou seja, para que nós possamos enfrentar essa nova realidade. O Ceará entrou nesse rol aí, palanques duplos? E o estado do Ceará ficou em aberto para fazer as discussões agora no início de fevereiro. O presidente convidou já o senador Eunício de Oliveira para esse diálogo, eles estão fechando a agenda. O senador Eunício tinha deixado a família passando férias no exterior, voltou nessa semana e a partir daí deverá ter essas discussões. Nós, ao mesmo tempo, estamos tendo reunião normais da nossa executiva nacional e o presidente acompanha essas reuniões e está aprofundando o debate. O PMDB nos apresentou um cenário nacional, tem uma série de estados que nós precisamos conciliar, porque não vamos estar no mesmo palanque. O exemplo do Rio Grande do Sul, em que o nosso governador Tarcísio Jean vai para a reeleição e o PMDB tem candidato a governador. O Mato Grosso do Sul, também o PMDB tem candidato a governador e o Delcídio Amaral, que é o nosso senador, é candidato a governador. Na Bahia, o nosso governador Jacques Wagner concluiu seus 8 anos, o seu chefe da Casa Civil é o candidato a governador e o Gedel Vieira Lima, pelo PMDB, deverá estar numa outra configuração como candidato a governador ou ao Senado. Caminha para ser mais ao Senado se o Jacques Wagner não for candidato ao Senado. Lá eles estão nesse debate. No Rio de Janeiro, nós temos que ter muita cautela, porque já erramos muito na condução da política de aliança do Rio de Janeiro. A pior delas foi naquela discussão com o brizolismo, que nós tivemos que fazer uma intervenção política, e você acompanhou de perto aquelas dificuldades. E o Ceará, porque legitimamente o PMDB quer lançar candidato a governador, o PROS quer lançar candidato a governador, são os dois partidos da aliança que assim pleiteiam. Nós temos o bloco de oposição, que já teve candidatos em 2010, que tende a se compor, indo o PSB para esse bloco. O chamado bloco da esquerda, o bloquinho, como se trata na política, não é no sentido pejorativo, a maneira como se trata. O PSOL, o PSTU e o PCB deverão se compor. O que é interessante é que, tirando o bloco da oposição, todos os outros estão dizendo que só vão definir entre maio e junho. Nesse final de semana, o bloco da esquerda, PSOL, PSTU e PCB, diz que definirá entre maio e junho. Parece-me que estão aguardando também as outras definições. É da tradição do governador retardar o processo, sempre para o final de maio, início de junho.
E esse debate nos dá um certo fôlego para que nós possamos discutir e construir a melhor saída. Do ponto de vista, assim, do governo ou da candidatura à reeleição da presidente Dilma, faz diferença, por exemplo, no Ceará, ter um palanque duplo, ou melhor, uma candidatura do senador Eunício ao governo, apoiando a presidente Dilma, e uma candidatura do candidato do governador Cid Gomes, também apoiando a presidente Dilma, em dois palanques diferentes. Do ponto de vista da quantidade de votos, isso faz diferença para a presidente Dilma, o sucesso da candidatura dela aqui? Aqui no estado do Ceará, nós já tivemos essa experiência em 2010. Lúcio Alcântara foi o candidato pelo PR e o outro bloco com o Cid indo para a reeleição. E nesse processo nós conduzimos de uma tal forma em que a Dilma teve a terceira maior votação no Brasil, no estado do Ceará. Perdeu para Bahia e... Foi Pernambuco e Amazonas. Nós tivemos um percentual maior do que a Bahia, embora na Bahia ela tenha tido mais votos do que no Ceará, porque lá o colégio eleitoral maior. É muito maior. Mas ao que me consta, Fortaleza parece que foi primeiro ou segundo lugar, não? A capital? Mas eu acho que isso foge à questão. Nós fomos o terceiro melhor resultado do Brasil. Portanto, já tivemos essa experiência. É evidente que era menos tensionado se porventura esse cenário em que você apresenta vier a acontecer. Bom, mas isso não é... O senhor está dizendo então que isso não seria um problema do ponto de vista de votação da presidente Dilma? O Partido dos Trabalhadores tem candidato... A aposta do PT, senador, vamos lá. O que é? É manter a aliança ou isso não vai ser um ponto determinante para o PT aqui no Ceará? A primeira grande preocupação no estado do Ceará é dar um excelente resultado eleitoral à presidenta Dilma. Respondi. Essa é a nossa tarefa. É evidente que se você tiver todos juntos, a forma de fazer campanha é uma. Se tiver mais de um palanque, nós temos que pegar a experiência de 2010 e discutir muito mais, porque ela terá maior atenção. Do ponto de vista do PT, uma candidatura ao Senado é melhor que esteja o bloco lá, o uníssono seria mais facilitador da eleição, se o PT concorrer ao Senado aí, não apoiar a reeleição do senador Inácio Arruda. Senador, um ponto importante, essa coisa vai e volta, um ano tenso, 2013, aquelas manifestações de junho, a política indubitavelmente foi surpreendida, né, por aquele tipo de movimento e eles começaram agora de novo, começaram ainda pequenos, mas ontem em São Paulo já de uma maneira bastante agressiva, com problemas, teve uma reação de 3 policiais lá, um deles atirou num garoto, num rapaz que estava em meio à manifestação e foi identificado pela polícia como um dos que estavam promovendo quebra-quebra, né? Quebra de vitrines, incendiaram fusquinha com a família dentro. Eu acho isso tudo muito preocupante, senador. O governo vê isso de que maneira, senador? Nós precisamos compreender de que aquele que hoje tem 28 anos não fez parte do processo eleitoral de 2002. Portanto, 1/3 dos eleitores de 2014 não participaram do grande debate do programa de governo de 2002, tanto da situação da época com José Serra, como da oposição com Lula. De lá para cá, as demandas sociais mudaram de qualidade. Se nós observarmos a nossa agenda lá de 2002, quase toda ela foi cumprida, com raríssimas exceções. Só que ela não dá mais conta das demandas, das reclamações e das necessidades da população nesse 2014. Um exemplo concreto é o mundo do conhecimento. Lá em 2002, 2003, a grande luta era no sentido de construir uma educação básica para que todos pudessem ter vaga na escola. Hoje, eles querem não apenas a vaga, querem uma vaga de qualidade e profissionalizante e acesso à universidade. Portanto, esse mundo aqui é de outra demanda. Lá em 2002, a grande luta pela inclusão social era o Bolsa Família, para que as pessoas tivessem uma renda mínima para manter a sua família. Hoje, a demanda é de outra natureza. Eles querem emprego de qualidade,
pequenos empreendedores, micro e pequenos empresários, esse mundo do empreendedorismo. E nós precisamos dar conta dessa demanda. Se você volta a 2002, o grande sonho era ter uma casa própria, era ter um carro para passear, era ter uma moto. Hoje a mobilidade urbana é de uma outra qualidade, natureza, essa demanda. Portanto, se nós não tivermos muita clareza desse processo e se nós não conseguirmos apresentar propostas objetivas para dar conta, as mobilizações crescem. Não, as mobilizações eu acho até bom, senador. O problema é da maneira como ela está sendo canalizada, né? Porque tem... O que é que cabe ao setor público num momento como esse aí? Onde um grupo, mascarados, minoritário, o senhor vem do movimento social, senador, nunca vi o senhor botando uma máscara para ir para uma passeata. Eu também venho do movimento estudantil, a gente tinha determinados enfrentamentos de cara limpa, sabe, no momento que o país até era uma ditadura. Agora, numa democracia com a cara coberta, senador, eu acho isso extremamente delicado e é evidentemente que as forças policiais acabam e necessariamente, muitas vezes necessariamente, reagindo e esse conflito se estabelece de uma maneira ruim, que eu acho ruim para a democracia. Senador, eu entendo, uma coisa é protestar, outra é a forma que se protesta. Eu entendo que as mobilizações nós devemos dar sustentação política, segurança e separar... Senador, me permita, desculpa, eu fiz a pergunta, mas o tempo estourou desse bloco. Eu peço que o senhor responda aí no quarto bloco para ficar a sua resposta bem inteira para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Fazemos agora um rápido intervalo e já volta a nossa conversa com o senador José Pimentel.